Jesus Cristo é um nome bastante conhecido e famoso. Afinal, se trata do Salvador de toda a humanidade. Jesus, ele é tido como Deus, o Criador, desde o princípio da fundação de todo o mundo. Entretanto, entre os seus planos tinha um que, em peculiar, era bastante grandioso. Jesus, como Deus, a palavra, se esvaziou de sua divindade e veio em terra para trazer a salvação, pois a condenação o homem já possuía. Ele veio como um homem, um servo, e o seu corpo carnal possui diversos antepassados. Afinal, ele nasceu de Maria, através do Espírito Santo. Mas você saberia me dizer quem são esses antepassados? É um tanto quanto que curioso, pois poucas pessoas estudam as genealogias para compreender de fato esse assunto. Então fique até o final do vídeo e descubra tudo sobre isso. Já curte, se inscreva e ative o sininho para sempre ficar por dentro dos melhores fatos bíblicos desconhecidos. Jesus é um nome dado à forma de Deus vazia, como o Messias, em forma de servo, como um homem. O Messias ungido e separado por Deus, com o propósito de trazer a salvação à terra, ensinando o Evangelho, que é a sua mensagem, para que adquirissem a santidade e buscassem de verdade a salvação. Mas nem sempre foi assim. Antes de Deus se esvaziar e vir em carne, Jesus não era chamado de Jesus. Afinal, quem deu esse nome foi José, porque o anjo ordenou a ele. Mas ele se chamava Deus, ou Logos, a palavra eterna. Paulo, inclusive em Coríntios, o chama de poder e sabedoria de Deus. Na Bíblia, não temos registros da genealogia de Maria, que foi através dela que Jesus nasceu, mediante a inspiração divina. Somente possuímos registros da genealogia de José, marido de Maria. Mas tudo tem uma explicação, não é mesmo? O motivo de se colocar a genealogia de José está relacionado a uma cultura predominante entre o povo judeu, uma cultura que veio através dos israelitas antigos, que é a do homem representar a casa. Por exemplo, no livro de Gênesis, em suas genealogias, representam isso de uma forma direta, citando sempre o nome de homens e o nome de mulheres raramente. Outro exemplo é sobre Adão. Em Romanos, Paulo vai falar que a morte entrou na humanidade por um homem, Adão. Mas aí você pensa, ué, e a Eva? Não foi citada, pois Adão representava ambos. E encontramos a mesma coisa na genealogia de Jesus. Foi citada somente de José porque ele representava aquela casa. Mas tem uma coisa a se observar. Com certeza José e Maria seriam parentes, ou até mesmo primos, pertencentes à tribo de Judá. Isso mesmo, muitos tentam falar que Maria é da tribo de Levi, devido a um erro de tradução das versões João Ferreira de Almeida. Mas se isso fosse verdade, Jesus não seria o Messias prometido. José e Maria, ambos judeus e provavelmente primos, afinal, também possuíam em sua cultura esse casamento entre primos, buscando preservar os aspectos desse povo. Atualmente podemos notar muito isso em algumas famílias árabes. Na Bíblia, notamos isso na união entre a casa de Abraão com a casa de Labão, por exemplo. Ou seja, com certeza, a genealogia de ambos será similar. Afinal, possuem um parentesco por trás disso. Agora vamos abordar a genealogia de uma forma mais direta. Essa genealogia começa descrevendo sobre o repovoamento de todo o mundo, após o dilúvio, pois esse repovoamento foi o ponto de partida de todas as nações do mundo atual. Jesus descende de Noé, por parte de um de seus 3 filhos. Esse é Shem, o pai dos povos semitas.
Ele deu origem a povos com uma tonalidade de pele similar à sua, uma pele amarelada ou bronzeada, não clara como a de um europeu, nem escura como a de um africano, mas bronzeada. A literatura inglesa chama essa tonalidade de pele de amarelo semita. Afinal, é preservada pelos descendentes de Shem, como os povos árabes. Um cabelo bem liso e escuro, olhos escuros, barba abundante e um nariz adunco. De Shem nasceu Arfaxade, que teve diversos filhos, e foi se multiplicando e formando grandes nações, como a grande Ur dos caldeus, e todos os povos caldeus, que são semitas, e possuem os mesmos traços físicos. Ur foi uma nação bastante poderosa, mas muito idólatra. Com certeza também permanecia entre os descendentes de Shem a cultura do Deus de Noé, mesmo que escondida pela idolatria. Nessa cidade existia um homem chamado Terá, que foi o pai de Abraão e de sua esposa e meia-irmã Sarai, e ambos começaram a servir o Deus de Noé. Após Abrão ser chamado para ir a Canaã, em rumo a uma terra desconhecida, com grandes promessas. Abrão era um caldeu, descendente de Shem por Arfaxade, que possuía os seus mesmos traços. Após descerem à terra prometida, nasceu Isaque, de Isaque Jacó, de Jacó José. E com o nascimento de José, Jacó e seus irmãos e todos que habitavam junto com eles desceram ao Egito. E lá ficaram por mais de 400 anos, onde se multiplicaram e formaram uma nação ainda maior, até Deus levantar Moisés para os tirarem do Egito. Vale lembrar, esses israelitas se misturaram um pouco com os egípcios e com os povos semitas que estavam influenciando o Egito. A própria esposa de José foi egípcia e a mulher de Moisés também da mesma forma. Descendentes de Ram, com uma pele mais negra, com uma tonalidade marrom. Moisés retira o povo do Egito. Morreu com isso, veio Josué e levou a terra prometida. E todo o contexto histórico de acontecimentos vai se seguindo. A genealogia descrita no livro de Mateus pula os acontecimentos descritos nessa etapa e começa citando os acontecimentos no período que já estavam na terra prometida, citando uma breve genealogia de Salmão, um israelita que entrou junto com os outros na terra prometida, após Deus usar Josué para parar o fluxo do Jordão. Quando chegam à terra prometida, pelejam contra uma cidade, chamada de Jericó, onde uma prostituta ajuda Israel, e com isso é poupada e aceitada na nação de Israel. Essa prostituta acaba se casando com Salmão. O nome dela é Raabe, uma mulher cananeia descendente de Canaã, que possuía uma pele negra, ou seja, teve uma mistura entre descendências e traços étnicos. Afinal, um semita amarelado com uma mulher camita negra. Mas, como a história demonstra, os negros tendem a ser clareados, como que os árabes fizeram clareando uma parte da África. Salmão e Raabe geraram um filho chamado de Boaz, que se casou com Ruth e gerou Obed. E Obed gerou a Jessé, que gerou Davi. Boaz se casou com Ruth, uma mulher moabita, uma das descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Ela era semita, o que ajudou a preservar os traços de seu pai Salmão e passá-los ao seu filho Obed e após a Jessé e a Davi. Isso, Davi, o rei de Israel. Davi cometeu um adultério com uma mulher e mandou matar o seu marido. Essa mulher era Betseba. Ela foi a mãe do seu herdeiro, aquele que assumiu o trono após a sua morte. Salomão. De Salomão veio Roboão. No reinado de Roboão, filho de Salomão, ocorreu a divisão das tribos de Israel. Não era mais um único reino, mas dois reinos diferentes. O reino norte e o reino sul, Samaria e Jerusalém. Geralmente conhecemos como os samaritanos e os judeus.
Jesus, ele veio da descendência do reino sul, de Judá, assim como os profetas profetizaram. E o próprio Jesus disse: a salvação vem dos judeus, que são os habitantes do reino de Judá. Roboão ficou somente com 2 tribos, Judá e Benjamim, mas a maior e principal era Judá, e deu o título a esse reino, enquanto as outras 10 tribos foram reinadas por Jeroboão. Assim se seguiu a linhagem real do reino de Judá. O último rei foi Jeoaquim. No meio de seu reinado, Jerusalém foi destruída e foram levados como cativos à Babilônia, onde passaram anos. A Babilônia foi conquistada pelos medo-persas, que através de Ciro começaram a fazer a libertação desse povo, que se encontrava cativo na Babilônia. Após a conquista dos medo-persas, vêm os macedônios, guerreiam contra os judeus, perseguem, torturam, influenciam. Mas logo, depois de anos, vêm os romanos e o seu império, que de princípio afligem os judeus, principalmente com as revoltas judaicas contra os romanos. Mas chegaram em uma espécie de acordo. Os romanos reconheciam a autoridade dos judeus sobre o seu povo. Nesse contexto veio Jesus Cristo. A Bíblia citará nomes que passaram por esse período, embora ela possua uma lacuna de tempo ou de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Vimos que Jesus é um semita, descendente de Shem, através de Maria, descendente de Davi e de Abraão. Uma genealogia praticamente toda semítica, embora possua antepassados como Salmão, que se relacionou com mulheres de outras etnias. Mas Jesus, com certeza, nasceu com traços semitas, como descrevemos anteriormente. O que achou dessa genealogia? É muito complexo, mas bastante interessante. Então curta, se inscreva e ative o sininho para nos ajudar a organizar mais conteúdos como este.